Bom, começamos com assim, como que a gente pode transformar, né, a, a parte operacional da cibersegurança, já que a complexidade hoje de várias appliances, de muitos coletores de logs, de não ter uma eficiência tão apta a capturar, talvez por conectores não estar tão aptos a pegar sinais. Então, hoje a gente vê que a gente evoluiu, talvez, na camada de defesa, porém, a eficiência não evoluiu na mesma velocidade. Então, hoje a gente tem analistas fazendo um trabalho exuberante, porém meio que brutal, nessa agregação de dados, muitas vezes feito por Excel, ou até mesmo em terminal, o que não é muito welcome. Então, assim, o que hoje a gente, nesse mundo hiperconectado da cibersegurança, de muitas appliances diferentes, a gente pode consolidar e trazer, talvez, melhores benefícios para o negócio, né? Não é somente, eu vou comprar esse produto, produto A ou produto B, e a gente não gerar eficiência. Eu acho que acho que também a gente tocou no nosso ensaio técnico sobre uma possível recessão, né? E como isso pode impactar a cibersegurança em fazer decisões estratégicas perante a uma recessão, né? Então, se existir uma recessão, como que nós podemos fomentar, continuar protegendo, né? E evoluir também nesse sistema operacional. Bom, Rafa, vou pegar essa pergunta. Primeiramente, aí, boa tarde a todos. Eu me chamo Eduardo, sou aqui responsável em vendas do setor privado da F5. É um prazer estar com vocês aqui, pessoal aqui do painel também. Bom, em relação à complexidade, é o que a gente realmente escuta dia a dia dos nossos clientes, né? Muitas empresas, com a transformação digital, foram, né, para um caminho de nuvem, que, por um lado, é maravilhoso, é ótimo, né? Você ganha agilidade, flexibilidade. Por outro lado, a gente ganha complexidade, né? Hoje temos aplicações, por exemplo, em uma cloud provider X, outra numa Y, outra num ambiente on-premise, legado. Então, como conectar todo esse ambiente, ter uma visão única, até para tomar decisões, né? Experiência do usuário. Então, aí a gente vê que as empresas estão com um desafio grande de manter uma consistência de política de segurança permeando nesses diferentes cenários, né? Os próprios desenvolvedores, né, hoje se orgulham de criar, né, aplicações aí numa velocidade recorde, mas aqui eu trago uma provocação. Será que a proteção, né, desses ambientes, das APIs, estão acompanhando essa velocidade de mercado, né? E entrando um pouco aí nessa visão de eficiência, né, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais as empresas, negócios, segurança, trabalhando em conjunto, de maneira colaborativa, né? Hoje a gente enxerga nas organizações silos, né, trabalhando de maneira apartada, mas a importância de colaborar, troca de experiências, de fato, vai trazer uma eficiência e até mesmo a gestão de tráfego, né, do que está entrando na sua rede, pode trazer uma economia de negócio, né? Vide tráfego automatizado, que hoje representa até mais de 60%, 70% da rede, Rafa. Não, obrigado. Vou passar para o Rodrigo, né? Bom, obrigado também pela oportunidade de sentar aqui com esses colegas, gente de longa data que a gente trabalha junto. A gente vem discutindo isso, acho que no mercado como um todo, né? Abordagens para agilizar processos, para melhorar a eficiência e eficácia de cobertura de segurança, mas o resgate de alguns elementos são importantes para essas coisas funcionarem, essas abordagens funcionarem, levam em consideração pontos que talvez a gente esteja abandonando ou não esteja dando tanta energia quanto deveria, que é o caso da arquitetura de segurança, né? Olhar para o ambiente com uma visão de arquitetura. E toda vez que a gente fala disso,
a primeira imagem que vem à cabeça é uma topologia, e não necessariamente é uma topologia que a gente precisa, né? As coisas quase que entram em uma estrutura de forma automática hoje. O que a gente precisa é posicionar requisitos de negócio, requisitos de segurança, que vão nortear a aplicação da tecnologia de uma forma mais bonita. E aí, talvez, com isso sendo feito, a gente consiga efetivamente caminhar para um cenário mais positivo no que diz respeito a essa elevação da segurança acompanhando a velocidade. É óbvio que é um desafio, né? Eu fico brincando com a analogia das últimas apresentações que eu tenho participado, que a gente vive um momento meio que usina nuclear, né? Variáveis infinitas praticamente e com potencial destrutivo absurdo. Então, é preciso olhar com uma visão de preparação, né? Acho que a mensagem principal é essa. Boa. Bom, boa tarde. Tentando complementar aqui o que o Edu e o Roger já falaram. A visibilidade realmente é um tema que a gente discute muito com o cliente, porque é o que falta para muita gente ter aquela visão, né, do que levou o ambiente para a nuvem, e ainda falta aquela visibilidade que o cara normalmente já tinha no ambiente on-premises. Então, talvez essa diferença, essa falta de visibilidade da maneira que ele tem, não que na nuvem não tenha, né, porque se a gente for ver bem, os provedores têm ferramentas para trazer essa visibilidade, assim como nós aqui, fornecedores de segurança, também temos. Então, assim, às vezes falta o conhecimento para você conseguir chegar na visibilidade que você tinha no seu ambiente on-premises, né? Então, esse talvez seja um ponto muito grande, assim, né, para você trazer a visibilidade que você quer ter e não a visibilidade que, de repente, o provedor ou até mesmo o fabricante leva para você. Um outro ponto é com relação à parte de eficiência aí dos times, né? Conhecimento é o que a gente vê no mercado que falta muito, né? Então, a gente, todas as empresas aí, todas mesmo, têm o problema de falta de pessoal que conhece realmente do que está fazendo, né? Então, a gente tem problemas aí em todos os níveis aí de infraestrutura, segurança e qualquer coisa de IT que a gente possa falar, né? E cibersegurança para a nuvem, principalmente, é um cara que está ficando muito requisitado, né? Então, assim, falta o conhecimento, e aí a gente entra em todas aquelas pesquisas que a gente pode citar um monte de pesquisa diferente. Eu vou citar uma nossa aqui, que a gente fez recentemente, em abril. A gente lançou um relatório com mais de 1.000 pessoas, né, de empresas diferentes respondendo. E, cara, mais de 25% tiveram problemas de segurança na nuvem. Por falta de... Aí entra N motivos, né? Falta de conhecimento do que está fazendo na nuvem, erros de configuração, que são os mais normais aí. Então, assim, a gente precisa realmente, né, trazer, né, esse pessoal para junto da gente. E um outro ponto talvez seja a parte que a gente já vem falando também há um tempão, consolidação, né? Então, quando a gente tenta consolidar tudo, né, em poucos, né, fornecedores, facilita muito para quem tem essa parte de administração. Então, isso daí também te traz uma visibilidade boa, sem ter vamos dizer assim, a falta de conversa entre pontos diferentes da rede, né? Então, você conseguindo consolidar, que é um tema que a gente, né, vem conversando bastante, te traz isso, te traz o quê? Uma visibilidade maior, te traz uma segurança melhor, e você consegue falar com poucas pessoas no momento que você vai ter um incidente, porque o incidente você vai ter mais cedo ou mais tarde, não tem jeito mesmo. Então, assim, você sabendo e confiando nas pessoas que você, né, já tem ali de fornecedor, te ajuda muito na hora do problema, na hora que você precisa correr atrás aí desses incidentes, né? E, segurança é uma coisa que a gente trabalha muito com controle, né? Então, a gente já vem, né, do mundo de segurança, de fazer algum tipo de controle, ter controle, e na nuvem nem sempre é assim. Então, a gente precisa estar acostumado aí, né, pegando até o que o Edu falou de tráfego entre APIs, a gente tem que estar acostumado com a parte de automação aí para a nuvem. Então, se a gente tentar fazer o mesmo controle que a gente fazia, né, nos ambientes on-premises, a gente vai ficar para trás como segurança, e o pessoal de DevOps aí vai atropelar a gente sem perguntar. Então, a gente tem que ter segurança automatizada para te ajudar no dia a dia, e não ser um cara, um fantasminha ali que vai te
né, trazer dor de cabeça. Sim, ele vai te ajudar, assim, porque se a gente não automatizar, a gente quiser fazer controle de algum tipo de nesses ambientes, nuvem, ali, desenvolvimento, a gente fica para trás. É muito bom ponto que você passou. Agora, entrando nessa complexidade e adicionando um pouquinho mais de tempero ali, quando a gente tem um ambiente multi-cloud, então, primeiro, a gente não, assim, muitas das empresas ainda estão no trâmite de passar do on-prem, ou talvez eles não podem, mas a grande maioria vê o potencial da cloud, e isso a gente viu também diante a crises que passamos anterior, que a demanda aumentou, e o ambiente agora ser agnóstico à cloud e a complexidade nisso. E já entrando nesse ponto, um ponto que eu sempre escuto de pessoas ao meu redor é o transfer de knowledge, porque você mesmo falou sobre não temos skill, falta skill. Sim, mas como que também esse transfer de knowledge das tecnologias podem ser melhor distribuídas entre times para também que essa eficiência seja gerada. Então, voltando, são 2 pontos. O ponto primeiro, com a complexidade de multi-cloud entrando, já que muitas empresas podem ficar mais agnósticas por motivos do ponto anterior talvez vivemos a recessão econômica, também por motivos de mais availabilidade, né? E o segundo ponto é como que esse transfer knowledge acontece para vocês também criarem um exército de mais pessoas qualificadas para que possam executar também funções que são necessárias dentro das aplicações de vocês. Bom, vamos lá. Multinuvem e multicloud realmente é uma coisa que todo mundo aqui, né, deve estar dando uma olhada. Ninguém quer ficar preso numa nuvem, pelo menos isso é o que a gente escuta dos nossos clientes, né? Não quer ficar preso muito porque preço, né? Se você for ver, você vai rodar hoje um ambiente no A, B ou C, você tem preços diferentes, depende do dia, semana, mês, o ano, enfim. Então, a ideia de você tentar reduzir custo, ela é sempre bem-vinda. Nem tudo funciona igual nas nuvens, então você vai também ter desenvolvimentos específicos para cada uma delas, né? Então, você vai trazer ali o pessoal que conhece de desenvolvimento em algumas áreas, e aí para vocês, de repente, vale mais a pena A, B ou C. E a ideia da gente trazer esse conhecimento que a gente tem, que é o quê? É trazer segurança para todas elas, né? Então, você ter a visibilidade igual em cada uma das nuvens, né? Você ter os seus controles, né? Cada uma faz de uma maneira diferente, mas você conseguir ter o mesmo nível de controle em todas elas. Então, essa é a ideia da gente tentar o quê? Simplificar o mundo aí na parte de operação do dia a dia e não deixar ele cada vez mais complexo, né? Lógico que você ainda vai ter que ter o seu time ali um pouco de conhecimento em cada uma delas, até mesmo para você conseguir entregar todos os serviços que você precisa rodar. Mas a ideia é a gente conseguir unificar isso tudo, juntar tudo num portal único para você conseguir ter simplicidade, né? Então, simplicidade sempre, eu acho que é um sinônimo de você consegue ser mais eficaz, consegue até ter mais segurança com o que é mais simples, e não tentar inventar muito, porque aí realmente torna complexo. Não, com certeza. Eu volto na ideia da arquitetura, eu acho que há sempre um espaço, né, e o desafio é o mesmo, independente de a gente estar usando um provedor só, ou estar usando on-premise, enfim, a abordagem ela é praticamente universal. O fato é que, quando a gente traz esses desafios de ter múltiplos lugares, digamos assim, para gerenciar, obviamente, é como no passado, né? Cada suíte se comportava de uma forma diferente, né? E, em algum momento, os fabricantes entenderam que o melhor seria caminhar para a simplificação e usar um modelo, né, que é o modelo talvez mais aplicado hoje, que veio de um determinado fabricante. Eu entendo que a gente vai chegar num momento de universalizar essa linguagem, de alguma forma, e de olhar para a cloud como a gente olha para o switch hoje dentro de casa. Uma estrutura simples, porém extremamente necessária, né? Tudo se conecta a ela, mas sem abandonar os requisitos mais básicos que a gente tem de segurança, de arquitetura, de planejamento para fazer a entrega que a gente está planejando. E falando especificamente dessa transferência, eu acho que a cola, principalmente, está no fundamento, né? Eu acho que a gente hoje
por existir muito conhecimento disseminado em diversos canais, sejam eles abertos, pagos, não pagos, livros, blogs e afins, isso é fantástico, mas isso acaba, às vezes, invertendo a ordem das coisas e criando necessidades novas que você se vê sendo desafiado no dia a dia quando você está na produção. Então, é muito fácil, talvez, hoje, você ligar uma máquina, botar um sistema operacional para funcionar, subir uma aplicação, né, dar um comando no Git, um apt, fazer coisas, né, extremamente técnicas, porém muito simples. E isso traz outros desafios. Você já não sabe mais o que está por trás daquilo ali. E eu acho que conhecer minimamente, sabe, pilares como redes, como aplicações, né, como a parte de segurança no âmago da coisa, né, como o Falk falou, acho que são extremamente importantes para fazer essa jornada funcionar. Dessa forma, acho que a transferência desse conhecimento ela vai se dar como se deu em outros universos, né? O mundo de banco de dados, o mundo de redes, o mundo de aplicações, o mundo web, o mundo de desenvolvimento, todos eles passaram por esse processo de transformação. Mas o fundamento certamente não pode ser abandonado para que a gente tenha essa eficiência aí nesse processo. Dando um pitaco aqui, complementando o que o Rod e o Fernando colocou, né? O tema da visibilidade está muito assim quente, né? A gente gosta de dizer que o que não é visto não pode ser protegido. Então, a economia de dados nesse universo de nuvem se torna fundamental. Você ter uma visão unificada do seu ambiente para tomar as devidas decisões é fundamental, senão você fica realmente no escuro. E fazendo um paralelo, né, ao setor de segurança, aqui, né, uma possível crise, eu acho que a segurança durante um bom tempo foi vista como despesa, né? Não como algo de negócios. Cada vez mais as pessoas, os CISOs, estão sentando no board, estão podendo colocar os seus pontos. E por que a importância disso, né, pessoal? Hoje em dia, um ataque não é assim apenas ali o custo financeiro que você vai ter, é reputação da sua empresa, é credibilidade. E num ambiente cada vez mais competitivo de economia, que um cliente toma uma decisão de mudar rapidamente, você tem que estar atento a todos esses detalhes, né? Então, acho que segurança hoje em dia se torna crucial para as empresas, né? Todos vocês sabem, diversas empresas grandes aí que sofreram ataque de diversos nichos, né? E aí aqui o meu pitaco de, cara, contem com bons fornecedores, invistam no seu time, na capacidade. Hoje em dia, cargos, né, são colocados em xeque por conta disso, fazendo até uma analogia, né, sobre o custo do atacante. O hacker vai lá, vai observar, né, se... Por exemplo, né, sua casa tem um muro baixo, não tem vigilância, não tem cachorro, não tem câmera ali 24 horas, com certeza o custo marginal desse ataque se torna mais baixo para ele e você se torna um melhor alvo, né? E aí, querer reparar isso, né, consertar isso no incêndio, digamos assim, é a pior coisa possível que possa acontecer para uma organização do tamanho aí que a gente está falando. Edu, você falou sobre, né, os skills e também pessoas, e como que podemos estar transferindo esse knowledge para a gente também trazer mais pessoas para a cibersegurança, já que há uma falta. Teve vários layoffs, porém a cibersegurança foi parte vital, não dos layoffs, ela continuou crescendo. Então, o mercado de cibersegurança, como em comparação ao de tecnologia em si, que teve layoffs, o de cibersegurança ele cresceu. Porém, a gente ainda tem capacidade tem dificuldade de capacitar pessoas nos conhecimentos para que possam, então, auxiliar e também aumentar os times de cibersegurança. Então, assim, o que vocês hoje, nesse transfer knowledge que a gente vive falando, eu não quero depender somente dessa empresa ou daquela empresa, eu também quero ter meu time, aquele meio ambiente híbrido, mas fundamental o transfer knowledge e como vocês têm feito para ajudar isso? Não, é fundamental assim, a passagem de conhecimento, seja de um fabricante, né, seja de uma
revenda qualificada ali para o cliente, mas eu acho, até dando um passo para trás, eu acho que é a questão até cultural da empresa, né? A empresa tem que realmente avaliar a importância, né? Aqui a gente fala sobre dados sensíveis de cliente, né? Fazendo até um storytelling aqui, né? A gente sabe que não tem muitos anos, né? Uma grande empresa do Vale do Silício vazaram dados de senhas, né? Por aí. Então, até um paralelo que o Fernando não é se vai acontecer, né? É quando, porque esses dados já estão numa rede, né? Aí o pessoal imagina a dark web como uma tela preta, mas não, é um marketplace super bem postado. Então, assim, de fato, né, os bots automatizados estão o tempo inteiro querendo entrar na sua aplicação e efetuar uma fraude. Se você não capacitar, né, no geral, isso, eu não digo a curto prazo, acho que segurança é algo contínuo, com a nossa jornada, né, que é inevitável, a jornada digital, cada vez mais a segurança vai ser um tópico mais quente. A gente vê aqui no nosso dia a dia, né? Antigamente você tinha que ligar para um call center para pedir uma segunda via. Hoje em dia são aplicações cada vez mais rápidas. Então, os hackers também estão se qualificando para invadir, para conseguir efetuar fraudes. A gente brinca que o crime de arma teve o seu período, agora é a época do crime digital. Então, se você não acompanhar essa tendência, investir em conhecimento, investir em equipes, boas soluções, cultura, colaboração entre as equipes, buscar uma visão unificada desses ambientes, uma colaboração entre negócios, área de segurança, de infraestrutura, realmente você fica mais suscetível a ataques e um prejuízo aí imensurável, que pode ser financeiro, credibilidade, o próprio cargo. Então, isso realmente é crítico aí para as organizações, Rafa. O desafio de formar pessoas acho que talvez o maior de todos quando a gente fala de tecnologia, né? Há um acesso muito grande, mas quando a gente olha para esse grande acesso, também existem variáveis extremamente complexas para a gente lidar. Primeiro, a quantidade de informações e como é que você valida a qualidade dessas informações, né? Então, acho que é um ponto importante. Segundo é que, como o Joana falou, a questão de cultura, né? Se você não tem uma cultura de formação, existe talvez uma preocupação muito grande de retenção e isso cria um cenário desafiador para todo mundo, né? Imagine que a gente vai construir colaboradores apenas para o nosso próprio uso. A gente não está pensando no mercado como um todo, né? E talvez seja responsabilidade de todo mundo construir bons profissionais, independente de onde esse profissional vá cair, né? Imagine que você possa fazer uma troca, né? De repente, alguém contratou o seu colaborador e você vai contratar de alguém. Se isso for algo pacífico de eu vou formar profissionais para que o mercado possa consumir esses profissionais, eu acho que é uma boa coisa a ser feita. E como é que a gente particularmente faz isso, por exemplo? A gente faz muitas ações dando a chance de que o colaborador, de que o engenheiro possa construir conhecimento. Quando ele participa disso de forma ativa, ele naturalmente transfere esse conhecimento para alguém. Então, dar a chance de que ele possa fazer não só projetos, mas que ele possa construir iniciativas de conhecimento dentro de casa, fazendo apresentações, fazendo transferência de conhecimento inter-equipes, como o Joana falou também, né? Eu acho que isso favorece demais o desenvolvimento do conhecimento. E aí é uma coisa que o mercado tem que aprender a lidar. Eu vou me fechar na minha bolha, eu vou me fechar na minha ostra e vou viver esse mundo sempre ofensivo do que diz respeito a contratações, né? Amanhã eu posso perder um colaborador extremamente importante, ou eu vou disseminar isso como parte da cultura no mercado para que eu possa usufruir lá na frente. Então, a gente imagina que assim pode ser que ajude. Bom, até para dar continuidade, né, tudo que já falaram, acho que para essa formação ficar mais interessante, a gente vê as empresas investindo, né, no pessoal até um pouco mais novo, e o que os clientes normalmente falam é que falta a base, né?
o conhecimento daquele básico que acho que a maioria aqui já fez, né? Passou, né? Redes ali, conhecer protocolo, conhecer como funciona uma aplicação. Tem muitas vezes o cara chega como um júnior na empresa e acho que se destaca ali um pouco, mas ainda falta uma base e, por falta de pessoal, acaba já sendo promovido, sei lá, para sênior, né? Então, acho que a base é o principal de tudo para a gente conseguir formar bons profissionais para o futuro. Não que esse cara que, de repente, pulou etapas não vá, né, ser um bom profissional, mas acho que, às vezes, falta um pouquinho de conhecimento para ele entender algumas coisas ou até para facilitar o que ele pensa em fazer para a empresa dele no futuro. Então, assim, acho que a base é o principal de tudo e a gente sabe que, né, pela falta do pessoal, acaba realmente acelerando o passo aí de todo mundo, não só deles, o nosso também. A gente aprendendo, né, principalmente quem gosta, né, realmente de estudar, acaba, né, cada hora a gente está estudando uma coisa diferente. Então, a base acho que é o principal de tudo ali para a gente transformar isso tudo. Eu acho que as empresas, aí eu vou falar mais dos fabricantes, acho que elas têm bons conteúdos, né, disponíveis para fazer essa base, tentar nivelar um pouco essa base. Falta só pegar o pessoal, sentar ali e falar, cara, você precisa realmente ter um passo atrás para você ter essa base bem formada para dar sequência na sua carreira profissional. Não, é fantástico essa parte do transfer knowledge que a gente está falando, porque eu acho que é o ecossistema inteiro, né? Então, a parte dos vendors, a parte das empresas também é uma colaboração contínua. E dentro dessa colaboração, eu acho que a palavra que está faltando, né, antes da gente ir para as perguntas aqui, é inovação dentro da cibersegurança. A gente falou sobre visibilidade, a gente falou sobre eficiência, e a parte de inovação, transformar a cibersegurança numa receita, talvez, para o negócio, ao invés de só somente aquele custo que hoje é associado para todos. Não se aplica a todas as empresas, porém, se a gente tem maior visibilidade, maior eficiência, gere melhor com as ferramentas que a gente tem, a gente traz um retorno para o negócio. Então, como que hoje os vendedores podem auxiliar as empresas a tornar mais um centro de inovação para a cibersegurança e não somente um centro de custo? O desafio de incluir a segurança nesse contexto de corporativo ou de negócio é porque a gente ainda enxerga, talvez, muito pouco a respeito dos impactos. Muitas pessoas já passaram por ataques aqui impactantes, tenho certeza disso, mas muitas só ouviram falar. Ninguém sofreu efetivamente com isso. Né? Ficar sem água na sua casa, você só vai saber o que é se faltar água lá. Se faltar na do vizinho, você não vai saber. Então, eu imagino que essa sensibilização ela vai passar por um processo cultural mesmo, de transformar o ambiente a partir dessas visões que cada um vai ter. O fato é que trazer abordagens que se encaixem no negócio, quando a gente pensa em segurança, também é um desafio, porque a empresa não consegue, muitas vezes, pensar além da disponibilidade. Então, a gente está muito focado em, caramba, eu preciso estar ultra disponível, minha aplicação não pode parar, isso aqui tem trânsito todos os dias e eu preciso que isso aqui funcione 100% do tempo. E aí a gente faz o quê? Penaliza a visibilidade e penaliza a parte, por exemplo, de controle. Acaba focando demais em disponibilidade. Então, essas três premissas, elas são premissas que precisam andar juntas, né? A empresa precisa entender que essas três premissas vão favorecer o desenvolvimento dos negócios e vão ser requisitos extremamente necessários. Eu vi uma apresentação no Mindsec do ano passado falando de, se eu não me engano, risco e segurança como código. Talvez esse seja uma pontinha do que a gente vai começar a ver e que pode favorecer isso. Imagine que a empresa dê os requisitos de negócio e que a gente comece a transportar os requisitos para o mundo de segurança, fazendo uma tradução, basicamente, e aí retornando esses requisitos em forma de limites, constraints que vão ser, né, acompanhar o negócio efetivamente. Então, você vai subir uma aplicação, você só vai conseguir subir essa aplicação, por mais que tudo seja automatizado, se você efetivamente tiver cumprido todos os requisitos. Aí eu imagino que, nesse momento, a gente tem assim, que desacelerar um pouco para poder conseguir encaixar as pecinhas e voltar a acelerar
mas com a segurança necessária. Eu acho que essa é uma boa abordagem para, pelo menos, iniciar esse papo. Eu acho que tem um outro ponto também que é para trazer inovação, né? A gente como fornecedor acaba sendo o cara que fornece a inovação para a empresa. Se a empresa não tem aquele time bem estruturado, ele acaba sendo apenas um consumidor dessa inovação e acaba não levando outros pontos que podem melhorar para ele a utilização de tudo aquilo lá. Então, o desenvolvimento do time é basicamente ali um ponto muito importante, que é porque você utilizar a inovação do fabricante que você utiliza para criar coisas novas e trazer coisas interessantes para você, para a sua empresa, para fazer da maneira correta. Então, a gente pode aí citar 2 pontos, né? Um que consome a inovação e o outro que vai utilizar a inovação para trazer inovação também para a empresa, né? Não é que é certo ou errado, são apenas 2 pontos que existem e que a gente vê nos nossos clientes por aí. E até adicionando nessa linha, pessoal, de consumo, né, do fornecedor, é importante, às vezes, fazer até o inverso, né? A gente, de certa maneira, né, os fabricantes serem como se fosse um médico, né? E para ter o diagnóstico, entender onde está pegando, qual é a insegurança de vocês, porque, por vezes, a gente vê em clientes nossos que, anos atrás foi vendido um projeto imenso, cheio de features, que o cliente, o próprio usuário do dia a dia, nem sabe o que ele comprou, não sabe utilizar, ele tem ali, digamos, uma Ferrari que ele utiliza como Gol. Então, assim, você fazer talvez o inverso, não o fabricante, eu estou te empurrando feature, bit byte, mas, cara, qual é o seu desafio hoje em dia? É disponibilidade, é latência, é segurança de aplicação, né? Fazer talvez um pouco do papel inverso. Né? Não só a gente, obviamente, tem um papel de levar coisa nova, portfólio, mas, cara, qual o seu objetivo de negócio? O que você está sendo medido na empresa? Qual o seu maior desafio? Né? Então, acho que ter essa troca, né? Ouvir e, dali, sim, criar provas de conceito, ter, digamos assim, um remédio adequado. Não dá para ser o remédio amoxicilina, Tilenol, uma Neosaldina. Você tem que, de fato, explorar qual é o ponto e, dali, sim, criar uma proposição que vai atender o seu desafio. Eu vejo por aí. Não, eu vou pegar uma pergunta aqui e vou readaptar ela, né? No sentido que eu acho muito interessante essa pergunta, porém eu só vou dar uma modificada. Peço desculpa a quem fez a pergunta, mas aqui uma pessoa fala, quais os passos da formação profissional em cyber considerando os desafios de AI, cloud e IoT? A mudança que eu quero fazer seria a mudança, né, da formação do cyber, se considerando eficiência, treinando eles para virarem analistas de AI para, então, trazer eficiência para a empresa? A IA ainda é um mundo totalmente desconhecido, né? É um negócio interessantíssimo. Hoje mesmo eu vi uma imagem, alguém tirou uma fotografia, acho que de um fluxo, num quadro, e a IA foi lá e gerou código a partir daquilo. Então, assim, eu não consigo nem emitir uma opinião muito precisa a respeito disso. O que eu acredito ferramenta vai continuar sendo ferramenta em qualquer momento da vida da gente, né? Uma chave de fenda nunca vai perder o propósito dela, vai continuar sendo sempre o mesmo. E eu acho que a gente tem que enxergar assim, olhar para esse desafio de formar profissionais. Eu volto na questão do fundamento. Se você tem profissionais que passam por uma sequência bastante construtiva e com a visão de engenharia, tá? E não engenharia acadêmica, mas de engenharia de quem produz realmente conhecimento e que está em busca de entender as coisas e não simplesmente usar. Quando a gente faz um caminho desse, eu acho que a gente dá a chance de que os profissionais encontrem nas ferramentas a sua própria saída. Então, você vai encontrar na ferramenta que você está usando a saída para os problemas que você tem. Um gosta de usar o PUT, o outro gosta de usar o outro Teraterm, sei lá, vou lembrar aqui, se eu for velho demais, você me avisem. Mas eu acho que isso continua sendo ferramenta. Então, acho que o fundamento ele é importante. A IA ela vai, com certeza, trazer uma vantagem muito grande, acelerando processos
nessa resposta. Isso é muito importante que esteja inserido, né? Seja na produção de um código ou mesmo na aceleração de uma resposta que precisa ser dada para um TTP ali, né? Que mencionaram, por exemplo. Eu acho que é preciso ter essa inteligência de que são apenas ferramentas. O ser humano continua sendo o principal operador disso e jamais vai deixar de ser. Não vejo um futuro muito simples de transformar isso de outra forma. Então, acho que fundamentos, ferramentas como ferramentas e o ser humano passando pela parte dos fundamentos. Adoro o CTF, mas eu vejo, às vezes, a inversão disso. A pessoa joga CTF e aí ele entra no mundo de segurança que é mais amplo do que só o ofensivo, a estrutura defensiva, o ferramental técnico, o networking, comportamento de aplicações, tudo tão desafiador quanto você conseguir fazer um belíssimo ataque, usar da melhor forma. Então, acho que a caminhada é por aí. O Teraterm eu vi no YouTube, eu não lembro disso. Mas é bem por aí. O que utilizar... IA está na moda, todo mundo pergunta, você tem IA, mas para que o cara quer, né? O que você quer fazer com isso? Então, acho que o principal ponto é como é que você pode simplificar a coisa sem precisar ter muito trabalho, né? Então, a gente vê por trás um monte de mecanismo que te ajuda no dia a dia, né, a resolver problemas sem você nem saber que tinha lá por trás a inteligência artificial. Então, a ideia hoje, acho que é mais como é que você pode fazer uma pergunta para algum ferramental, como o Rod falou, para te mostrar o que você tá querendo de uma maneira mais rápida, sem você ter que gerar algum relatório, extrair alguma informação de um lugar, jogar no outro, consolidar tudo e talvez ali ter a resposta final. Então, acho que é só entender, né, o que você está procurando, né, da parte de IA, e entender o que você já tem disponível também de todo esse ferramental que tem por trás aí para facilitar o dia a dia. Pessoal, na minha leitura, assim, em teoria, a inteligência artificial é maravilhoso, sensacional, mas será que a gente tem maturidade já para tratar isso? Temos conhecimento técnico, temos um time engajado, temos investimento, porque assim, eu vejo que a gente, por vezes, tem que dar um passo para trás. A gente vê grandes empresas sem o AFI, aqui sem querer entrar no Techniquez, que é proteção de aplicação, usam APIs. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome APIs e a segurança não anda. Então, será que é a hora, né, da gente colocar isso ou a gente botar a nossa viola no saco e olhar se a gente está tendo controle do usuário por e-mail, se está olhando para esse tráfego leste-oeste de proteção de API, proteção de aplicação, disponibilidade e por aí vai. Mas, de novo, né, na teoria, eu acho fantástico, não sou contra aqui a inovação, mas vale a reflexão. Eu acho muito bom o ponto que você falou, porque é um débito técnico muito alto já existente, né? E a gente sempre está tentando pagar esse débito, e esse débito, a tecnologia avança tão rapidamente que esse débito ele sempre está maior do que a gente para essa dívida ativa. Nunca vamos terminar de pagar. Eu acho que para a gente terminar, a gente tem só 2 minutinhos. A gente teve uma pergunta sobre a multicloud. Eu estava lendo. O que vem depois da multicloud em termos de visibilidade, assim, o que vem depois e como a visibilidade ajuda as pessoas a trabalhar. Matias Bondoso, angolano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização pelo evento. Estou a gostar de cá estar. Bom, eu gostaria de levantar um ponto, né? Falou-se muito bonito, né, em termos de segurança, infraestruturas, controles lógico, físico, administrativo, né? Mas eu gostaria de levantar o tema da cooperação. Nós não vamos conseguir vencer este embate se não houver cooperação. E acredito, eu também fiquei feliz quando soube que o Brasil está a aderir à Convenção de Budapeste. Então, o caminho é este. O mundo tem que estar unido, porque senão não vamos conseguir. Obrigado. Acho que a pergunta que você faz é como os vendors estão se unindo mais para ajudar as empresas. Acho que seria essa a visão.
para essa, talvez, link com a visibilidade. Acho que não é novidade acho que para muita gente que a gente já troca muita informação por trás, né? Assim, tem muito conhecimento que é compartilhado já há muito tempo, não é uma coisa nova, mas realmente a colaboração ela começa daí. Nós somos competidores, mas as informações elas são compartilhadas, talvez não no início, né, que é até para chamar atenção, mas logo depois ela é compartilhada assim entre todos. Então acho que essa colaboração entre todos ela ocorre já hoje. Fantástico. A gente está chegando ao final desse painel. Gostaria de agradecer aos senhores, à plateia pela participação e também agradecer a organização do evento. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.